Olá, querido. Eu decidi fazer uma parte 2 sobre o vídeo sobre triangulação dos emaranhados sistêmicos, porque eu achei muito pertinente colocar aqui agora quais são os prejuízos emocionais e comportamentais para a criança e o adulto que foi submetido na vida jovem ou criança e sob triangulação. Lembrando que às vezes o adulto também, depois de adulto, os pais submetem ele à triangulação e também pode gerar prejuízos emocionais. Item número 1, autopunição. Quando isso vem desde a criança, que nem eu falei, ela vê assim, puxa, se a mamãe rejeita o papai, 50% de mim é papai, e 50% da mamãe sou eu, rejeita o outro, eu vou me punir, me machucar, me sabotar, muitas vezes automutilação, que é se cortar, se roer unha, é um tipo de automutilação, arrancar cabelo, tem várias formas. Às vezes não cuidar certo da higiene, não ter cuidados pessoais é um tipo de automutilação. Por que eu faria isso? Porque é uma forma que eu busco de agredir em mim o agressor. Se eu quero agredir o papai e eu não tenho coragem de lá agredir ele diretamente, porque o papai judiava da mamãe, o papai era mal para a mamãe, então eu agrido em mim o papai. Mas eu também quero agredir a mamãe, porque a mamãe foi malvada com o papai. Eu agrido a mamãe em mim. É a forma que eu encontro. Deixa eu só tirar meu WhatsApp aqui, o som do WhatsApp. Isso aí. É a forma que eu encontro em mim de machucar eles, mas em mim mesmo. Então, grande parte da autossabotagem, automutilação, autopunição está ligada à triangulação. Desaprovação, pessoal, autodesaprovação, porque o que acontece? Eu recebo tanta desaprovações do pai que eu me convenço. Eu já expliquei para vocês lá para trás que o nosso sistema de crenças é desenvolvido de forma ativa ou passiva. Passiva é quando alguém chega para você e fala, você não tem valor. E ativa é quando eu falo para mim mesmo, eu não tenho valor, eu identifico de alguma forma que eu não tenho valor e fico repetindo ativamente no meu ouvido, eu não tenho valor. Então a desaprovação que a criança sente, muitas vezes o pai não desaprovou ela, o pai desaprovou a mamãe, eu desaprovo, eu não gosto daquela mulher, e a mamãe foi lá e desaprovou o papai, eu não suporto aquele homem, desaprovação, e não houve uma desaprovação direta para a criança. Porque se o papai chegasse e falasse, eu desaprovo você, seria passivo. Pontou com o dedo para a criança. Só que não. Talvez a criança falou, se o papai e a mamãe não são aprovados, não são validados, deve ser porque eu também não sou validado. Porque se eu sou... E lá no nosso sistema a gente sabe que é meio, que a gente carrega papai e mamãe. Então deve ser porque eu também não tenho aprovação. E segue na vida sem aprovação, a primordial, a básica, a mais importante que a gente anseia na vida. A aprovação do papai e da mamãe. Nisso... Pode ver que o filho de relação problemática, logo eu sou problemático. Então ele entende que muitas vezes que se tem problema na relação, às vezes é porque ele é o problema. Se não existisse ele, papai e mamãe não teria problema, porque muitas vezes na alienação parental, pessoal, acaba saindo nas conversas, ou às vezes diretamente mesmo. Porque eu tenho que suportar o teu pai porque eu engravidei de você, senão não precisava lidar com aquele homem. E o papai, maldita hora que eu fui engravidar tua mãe e agora eu tenho que aguentar ela. Então, veja como é muito violento para a criança. E a gente ouve muito isso, pessoal. Provavelmente você já ouviu alguém falar algo assim. Então, a criança se percebe como fonte do problema. Puxa, e muitas vezes a criança pode desenvolver depressão, desejo de morte para assim, puxa, mas então se eu não tivesse vivido, papai e mamãe era feliz. Hoje eles não são felizes por minha culpa. E pode desenvolver uma necessidade de não seguir na vida por amor, para fazer o papai e a mamãe feliz, porque o papai e a mamãe feliz subliminarmente dá a intenção o tempo todo, que se não fosse ele ter seguido na vida, eles seriam mais felizes. Item número 3, pivô de conflitos. Aprende a lidar com conflitos, mas não sabe resolver. A criança fica a vida inteira tão emaranhada na triangulação de conflito, pai, mãe, conflito, ela aprende, principalmente na primeira infância, que a vida é movida por conflitos é natural. Por isso que muitas vezes, pessoal, você vê pessoas num relacionamento tóxico, abusivo, e a pessoa tá de boa lá, sendo maltratada, sendo judiada, e você não entende como é que essa pessoa submete. Às vezes ela foi tão triangulada lá na infância, que ela, não, mas isso é normal, não, mas a vida é assim, a vida é só conflito. Mas o cara te bate. Não, mas é que a vida é assim, todo mundo agride todo mundo, tudo é bagunça. E a pessoa se submete àquilo. Então, ela aprende que conflito é comum, é normal, foi o que ela viu na relação do papai e da mamãe. Então se submete a relacionamentos tóxicos, se submete a ficar na zona de conforto de várias formas. Às vezes está lá numa zona de conforto no aspecto que
tá numa empresa que só dá problema e conflito o dia inteiro. Você desentende com todo mundo o tempo todo. E fica lá, por 5, 10 anos, fica doente lá e não, mas é normal, porque o que eu conheço é conflito, isso é normal. E não é normal. Então, na vida, a pessoa se instala um caos o tempo todo. A pessoa está acostumada com o caos. Só que por mais que a gente esteja acostumado com o caos, não quer dizer que o caos não vá nos matar, pessoal. Ninguém suporta o caos por muito tempo. Você vai entrando num processo de depressão, alto índice de estresse, ansiedade, crise de pânico. Isso vai te perturbando cada vez mais. Item número 4. Atrai relações e pessoas conflituosas. Se eu venho de uma relação conflituosa, pode ser que eu, por repetição de padrão, eu seja conflituoso e atraia uma pessoa conflituosa. Ou que as coisas que a gente acha mais estranho, e eu já peguei em consideração isso, uma pessoa passiva, pacata, vem e se envolve com uma pessoa extremamente conflituosa. E você vê que uma pessoa é conturbada, perturbada e a outra tranquila demais. Nossa, como é que pode isso? Porque mesmo ela sendo pacata, ela também foi triangulada na infância. Então ela viu que aquele conflito, a gritaria, a briga, a discordância, o desentendimento, aquilo é normal, é comum. Então a pessoa está lá no meio do caos, do conflito, numa calmaria. Só que não, lá dentro aquela perturbação vai reverberando. Item número 5, triangula conflitos profissionais, pessoal. Por isso que é muito importante até identificar, quem trabalha em RH de empresa, se a pessoa, tem vários exames técnicos que você faz ali para identificar como é que a pessoa é. Tem pessoas que se envolvem em conflitos nas empresas o tempo todo, que vai buscando. Lembra, se ela já tem uma tendência do triângulo dramático de Karpman, se ela tem uma tendência a ser salvadora, ou ser perseguidora, ou uma tendência de vítima, vai estar sempre navegando por esses papéis. Mas por quê? Porque quando ela é triangulada na infância, ela se acostuma a fazer parte de triangulação. Ela está sempre no meio do conflito. A criança, naturalmente, ela vai ver um conflito de fora e não vai se envolver, se ela não for envolvida. Quando ela é envolvida, ela é treinada a se envolver. Aí vai para a vida adulta, não pode ver dois brigando ali que entra pro meio. Pode ver que tem dois tipos de pessoa. Aquela que vê uma briga e se afasta e aquela que vê uma briga e entra pro meio. Essa que entra pro meio é uma pessoa triangulada, que provavelmente sofreu triangulação pelos pais ou pelos cuidadores, porque ela sempre fez parte. O papel, a missão de vida dela é estar no meio, sendo juiz de briga, sendo apaziguadora, ou salvando, o papel de vida dela, desde pequena, está ligado a isso. Então percebe que isso é muito cansativo. Pessoas que estão nessas posições não realizam sonhos, não realizam objetivos, não conseguem ter relações amorosas saudáveis e pior, vai causar nos filhos toda a dor e sofrimento que causou nelas. Então, por isso é muito importante você se curar disso. Tem gente que fala, olha só, eu fui assim. Você tem que buscar ajuda. E se você conhece alguém que passa por isso, tem que convidar essa pessoa a receber ajuda. Porque, senão, toda pessoa machucada vai acabar construindo e treinando outra pessoa machucada. Isso vai ficar repetindo padrão em geração. Então agora sim, a gente vai para o próximo vídeo, que é sobre identificação. Um dos 5 emaranhados e identificação.